Olá, muito boa noite. Começamos esta Ligador com um exclusivo da CMTV. O Benfica tinha Éder Militão na lista de potenciais reforços antes do Futebol Clube do Porto avançar para a contratação do defesa central brasileiro. Os Dragões tiveram acesso a relatórios do Clube da Luz sobre o jogador e anteciparam-se no negócio. Estes documentos foram referidos na sentença do caso dos e-mails e foram entregues pelo Futebol Clube do Porto ao Tribunal Cível, que condenou os Dragões ao pagamento de 2 milhões de euros. O futuro de João Félix pode ficar definido nas próximas horas. O empresário Jorge Mendes esteve reunido com o Manchester City e com o Real Madrid para ouvir as propostas. Mas será João Félix quem tem a última palavra sobre o clube de destino? O presidente do Benfica já admitiu que o negócio pode vir mesmo a acontecer, mas com a possibilidade do avançado ficar no Benfica na próxima temporada por empréstimo. O Manchester City oferece um ordenado de 6 milhões de euros anuais limpos, valor que dificilmente será batido por outro clube. Mas o Atlético Madrid também aperta o cerco por João Félix. De acordo com o Record, os colchoneros estão disponíveis para oferecer 60 milhões de euros mais 20 por objetivos. O clube espanhol quer aliciar o jogador com um projeto pensado para ele e para o clube. O treinador Diego Simeone está a tentar convencer o avançado de que o melhor passo para a carreira é mesmo mudar-se para o Atlético Madrid. O clube que terminou em segundo da Liga Espanhola vai perder Griezmann e João Félix é visto como o sucessor do avançado francês. Buffon está a ser apontado ao Futebol Clube do Porto pela imprensa italiana. De acordo com o Tuttosport, o guarda-redes que se desvinculou do Paris Saint-Germain pode prosseguir a carreira no Dragão. Os azuis e brancos estão no mercado à procura de um guarda-redes para substituir Iker Casillas, cujo futuro é ainda uma incógnita, e o guardião de 41 anos está na lista dos Dragões. Buffon vê com bons olhos uma mudança para o Porto, até pelas informações que lhe têm sido passadas pelo próprio Casillas, de quem é amigo. Bruno Fernandes não fecha a porta a regressar à Itália para jogar no Inter de Milão. A imprensa italiana avança que o Inter está disposto a incluir João Mário no negócio, de forma a baixar o preço de Bruno Fernandes. Em declarações ao Sport Media 7, o médio do Sporting disse desconhecer o interesse do Inter, mas sublinhou que é importante ser associado ao clube italiano. Bruno Fernandes lembrou que foi muito feliz em Itália e considerou que o Inter vai ter um grande treinador, António Conte. Este é um exclusivo da CMTV. O Futebol Clube do Porto teve acesso a relatórios do Benfica sobre Éder Militão. O Clube da Luz tinha o central na lista de potenciais reforços. As informações que tinha recolhido foram parar às mãos do rival. Estes documentos foram referidos na sentença do caso dos e-mails. A hipótese foi levantada por Otávio Lopes no programa Golos, com base na leitura da sentença que condenou o Futebol Clube do Porto no caso dos e-mails. O comentador da CMTV questionou se os Dragões teriam tido acesso a relatórios detalhados do Benfica sobre Éder Militão. Quem é que me diz a mim que depois do Futebol Clube do Porto ter acesso a toda esta documentação, o Éder Militão, em vez de ter ido para o Benfica, foi parar ao Futebol Clube do Porto? Está escrito aqui que havia um jogador... Não tenho essa informação. Está aqui escrito, não tenho informação. Estou a dizer que há um jogador internacional, não sei quem mais, sul-americano, que estava aqui referenciado, teria na altura 20 anos, não sei quem mais, e, portanto, quem foi um jogador como tão novinho que chegou nos últimos anos... Levantas a hipótese, de forma clara, levantas a hipótese de Éder Militão ter sido desviado do Benfica para o Porto. Levanto a hipótese desse jogador poder ter sido muito bem Éder Militão. Dias depois, Otávio Lopes confirmou a informação. O jovem jogador estrangeiro com elevado potencial citado na sentença era mesmo Éder Militão, vendido pelo Futebol Clube do Porto ao Real Madrid por 50 milhões de euros. O Éder Militão foi indicado ao Benfica pelo scout, um especialista que o Benfica tem no Brasil, o Francisco Oliveira. O Benfica chegou mesmo a negociar com o São Paulo, chegou mesmo a haver troca de correspondência, vamos lá. E, de repente, o negócio cai porque o Benfica recusou pagar, entrar num sistema de comissões que o São Paulo estaria a exigir. E, por isso, portanto, o jogador custou
8,5 milhões ao Futebol Clube do Porto, 7 milhões pela transferência do jogador e 1,5 milhões em encargos. Para pagar estes encargos havia aqui um sistema que o Benfica não quis entrar nele. De qualquer maneira, o essencial da notícia é que o Benfica esteve mesmo interessado em Éder Militão, e o que é certo é que, tendo em conta também a sentença, nos últimos 2, 3 anos, um jogador de sub-20 que tenha vindo para Portugal com elevado valor futebolístico, eu só me recordo que é exatamente o Éder Militão. O Futebol Clube do Porto teve acesso a dados privilegiados sobre o central, incluindo os montantes prováveis necessários à sua contratação. Resta saber se foi devido a essa informação que os Dragões contrataram o central brasileiro. Éder Militão, que poderá ter sido desviado da Luz para o Dragão, é o ponto de partida para a nossa conversa aqui em estúdio. E muito boa noite, meus senhores. José Capristano, pergunto se o Futebol Clube do Porto apropriou-se de cerca de 40 milhões que deveriam estar nos cofres do Benfica. Olha, eu sinceramente, é a primeira, para já cumprimentar as pessoas do painel e os telespectadores. É a primeira vez que eu ouço falar nisto. Não sabia que o Éder Militão tinha sido desviado do Benfica para o Porto. A ser verdade, naturalmente, que é o desvio que deu ao Porto 50 milhões de euros. É tão simples quanto isto. Mas se deu ao Porto, também daria ao Benfica. Pronto, ou até mais para os contactos que o Benfica tem. Seja como seja, comentar uma coisa que eu não conheço é uma coisa que me desagrada. Efetivamente, eu nunca tive conhecimento disto, nunca soube disto, e penso que ninguém sabia. Os jornais nunca ninguém falou nisto. Agora, naturalmente que isto, a ser verdade também, naturalmente ratifica e sublinha... Isto está mesmo na sentença... Mas eu não li a sentença. Portanto, está na sentença e realmente confirma o que o Benfica reclama da inoportunidade e na forma como o Porto realmente, o caso dos e-mails, como é que se desviou e como fez isto e fez outras coisas. Por isso, isto, a ser verdade, mas está na sentença, seguramente que é verdade, é mais uma acha para a fogueira no sentido de dar razão ao Benfica, na minha opinião. Jorge Amaral, o Futebol Clube do Porto acabou por lucrar, neste caso dos e-mails, estamos aqui a falar de pouco mais de 40 milhões, uma vez que custou 8,5, Éder Militão aos cofres, acabou por ser vendido meses depois por 50. Foi valorizado no Futebol Clube do Porto. Partindo de que tudo isto era verdade, vamos partindo só a fazer um cenário de que isto é tudo verdade. Acho incrível como é que uma organização como o Benfica, tão extraordinária, com olheiros fantásticos, deixam no mesmo ano, não contratam um Militão por peanuts, porque acho que são peanuts, e vão buscar o Conte. E o Lema. Mas o Lema já é mais velho. Vão buscar o Conte, quer dizer, tem uma pérola, não é? Portanto, estava lá no scouting, no papel de scouting. Era uma pérola, não é? E eles, em vez de, por peanuts, porque estamos a falar pequenas comissões, coisas que ninguém paga nada a ninguém, e o Benfica muito menos, deixaram fugir o Éder Militão, não é? E foram buscar o Conte. Isto é extraordinário, não é? É uma comparação fantástica disso. Mas o Amaral não está a responder à pergunta, não foi essa a questão que faz Não, eu já respondi à pergunta. Porque não é verdade. Não, é mentira. Para mim, eu disse... Então não foi. Eu na sexta-feira... Foi no sábado aqui com o Otávio Lopes, sábado ou sexta-feira. No sábado aqui com o Otávio Lopes, eu disse-lhe só uma mente como ele é que ele podia buscar estas coisas, não é? Porque foi ele que disse aqui. Portanto, a história dele. Entretanto, o Otávio Lopes já fez o seu trabalho como jornalista. Sim, claro. E ele foi buscar. Confirmado também. Sim, mas também há uma... No Correio da Manhã. No nosso Correio da Manhã, nós também temos aqui... O Benfica rejeitou aqueles critérios que diz na sentença. Não, mas diz aqui no Correio da Manhã que rejeitou... Quer dizer, é que não quis. Vamos pôr a hipótese que isso até era verdade. O Benfica diz rejeitou literalmente o Militão. Rejeitou. Não foi o Porto que foi roubar. Foi o Benfica que rejeitou. Pelo menos é o que está aqui escrito no nosso jornal. Está aqui, águias recusaram Militão. Está aqui textualmente. Rejeitaram o Militão. E foram buscar o Conte. Extraordinário. Mas essa é uma coisa, desculpe lá. Extraordinário. A pergunta que faço é esta. Será que o Porto nunca errou nas contratações? Não, quantas? Então, mas quantas? Não pode ter errado. Mas quantas? Militão. Quantas? Desculpa, então porque é que está a enfatizar? Isso não está em causa. Mesmo a ser verdade, comprou o Conte e o Conte não tem nada a ver com o Militão. Se calhar o Conte estava bem referenciado, como o Militão estaria também, não sei.
eu vou repetir, eu não conheço o fenómeno Militão. A ser verdade o que está a dizer, o que se está a dizer, e vem do acórdão é porque é verdade, realmente isto é mais... Sentem-se ludibriados por causa disto. Rejeitaram o jogador, mas sentem-se ludibriados. Não é rejeitar o jogador. Então diga lá. Não, mas tudo quanto vem no foi assim que o Sr. Cabeçante começou a falar, não foi? Mas foi assim que o senhor começou a falar. É que o dinheiro podia ter vindo para nós e não veio. E para nós até era muito mais valorizável, porque nós vendemos melhor. Sim, e portanto, então, mas está aqui que rejeitaram, como é que é? Então, como é que é? Já não estou a perceber. Se rejeitaram... Então ninguém roubou. Se é uma rejeição, se eu não quero uma coisa sua, ninguém tira nada a ninguém. Então o senhor está Jorge Amaral, então está a contradizer o que diz o Tribunal. Não, aliás, o Tribunal o Tribunal não fala rigorosamente nada nisso. O Tribunal fala mas para esclarecer, o Tribunal fala... jovem. No acórdão fala de um jogador cujas características e depois da investigação dos jornalistas do Correio da Manhã, Éder Militão preenche esses critérios quando, por exclusão de partes, é o que preenche esses critérios. Acho que o Militão, que é um grande jogador e provou, acho que o Benfica, a ser verdade que foi torpedeado pelo Porto, é uma pena para o Benfica. Não, mas está aqui acho que o Benfica não quis o Militão, é um erro. É um erro igual àqueles que o Benfica tem feito, outros, e o Porto tem feito muitos, e o Sporting tem feito muitos, só não erra quem não trabalha. E a verdade é que o Benfica, e não vale a pena, só o item a seguir, que é o João Félix, é demonstrativo de que o Porto também falha. Teve o João Félix na mão e deixou-o abandonar. E mal por mal, esse não é 50, é sempre 100 milhões ou 120 milhões, ou não sei. Vamos ver. E para a minha vontade fica acaba cá. Também já houve trocas do lado contrário. Claro, não, mas erram todos. Portanto, não vale a pena enfatizar o Benfica, a ser verdade que o Benfica não quis. Olha, não, mas não é enfatizar, não quis, está aqui, rejeitou. O Futebol Clube do Porto tinha o nome nos e-mails de Éder Militão, não sabemos ou não se já estava ou não referenciado pelo Futebol Clube do Porto, mas há essa hipótese de Futebol Clube do Porto só ter sabido do potencial de Éder Militão através de uma informação que obteve, que era uma informação do Benfica. Não me parece. Muito sinceramente, acho que tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica têm scouts muito organizados. Éder Militão era um jogador que eu acredito que estava na lista de scout de todos os grandes clubes portugueses, porque era um central em quem se via muito potencial. E não era caro? Quer dizer, não era caro. Mas para a qualidade... Não era caro para o valor. Já tinha qualidade. Não era caro para o valor, não é propriamente... portanto, não me parece que fosse necessário conhecer pelos e-mails do Benfica um jogador como Militão. Muito sinceramente, acho que era um jogador que qualquer dos três grandes poderia ter olhado. E pronto, e como o Correio da Manhã também diz, foi o próprio Benfica a rejeitar fazer um negócio assim. Portanto, não me parece que os e-mails possam ser aqui usados como arma de arremesso de um lado para o outro, porque o Benfica esteve a negociar o jogador. Portanto, é um caso onde não vejo que haja relação causa e efeito. Fernando, também na sentença pode ler-se não só o caso de Éder Militão, fala de outros jogadores. Este tema acaba por ser um pouco sensível, porque não sabemos até que ponto é que o Futebol Clube do Porto, as pessoas não têm acesso à lista de potenciais reforços e de scouting. Esta questão acaba por ser delicada neste ponto? Não vejo que seja delicado. Acho que se tira uma conclusão no meio disto tudo. Afinal, os e-mails eram todos verdadeiros, pelos vistos, não é? Que a tese e tudo o que dizia que era Benfica era tudo mentira. Não havia, os e-mails é tudo mentira. De um momento para o outro agora já é tudo verdade. O Éder Militão vê lá um jogador, pode ser, já é verdade. Mas não sei o quê, 17 ou 20 milhões por causa disto, a falar em milhões, já é verdade. Agora já é tudo verdade. Mas quando era para o lado dos outros já não era nada verdade. Agora é tudo verdade. O Benfica agora tem razão e tudo. Quer 40 milhões, quer mais não sei quantos, e a falar em Emirates também podia ser complicado. E perdeu negócios na China, e perdeu mais não sei daquilo, perdeu para ali dinheiro, que era uma coisa toda. Estavam ricos. Eles já são ricos, que aquele dinheiro todo que eles perderam disto dos e-mails, isto devia ser dos clubes mais ricos do mundo. Atualmente, com o dinheiro todo que eles perderam. Agora vamos lá ver. O Futebol Clube do Porto sempre teve uma vantagem em relação ao Benfica, nesse aspecto. A nível de centrais, pontas de lança, que vieram para o futebol português, nem Benfica, tirando há uns anos atrás, os Mozas, Ricardo e Aldeiro, a partir de uma certa altura, o Futebol Clube tem uma facilidade em ir buscar jogadores desses, com uma qualidade acima da média, porque não há. No Benfica não consegue isso. Ou não fazia isso.
E o Futebol Clube do Porto fez. Agora, se é por causa dos e-mails, se não é por causa dos e-mails... Eu já vi tanta coisa, não é? Uma pessoa, hoje em dia estamos a ser bombardeados com notícias atrás de notícias, não é? Isto vamos lá ver. Éder Militão, e isso eu asseguro-me aqui, por acaso já tinha visto isto aqui do El, que o Benfica tinha rejeitado Éder Militão. Mas contratou o Conte e o outro, e o lema é que não estavam interessados neles. Eu não me acredito, sinceramente, não me acredito. Agora, se isto for verdade, não é? Como há tantas coisas que isto é verdade, não é? Que andam por aí, que se Deus quiser, isto há de vir tudo ao de cima. Volto a dizer, indemnizações, agora querem indemnizações de tudo e por nada. Agora os e-mails é todos verdade, porque o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto andava a apresentar aquela documentação toda num canal. Eu recordo as pessoas que um dirigente do Benfica, Paulo Gonçalves, andou na BTV a mostrar contratos dos jogadores do Sporting. Não era dirigente do Benfica. Eu recordo, era diretor, não interessa, seja o que for. Eu recordo-me que um comentador, não, e o Paulo Gonçalves também andou lá, Pedro Guerra, também andou a mostrar contratos dos jogadores do Sporting. Agora querem a descida do Futebol Clube do Porto. Então assim, o Sporting também tem que descer, o Benfica também tem que descer. Também andaram a revelar correspondência privada. Aliás, foram os primeiros a revelar correspondência do contrato do Jorge Jesus, o contrato do Coates, correspondência privada de clubes pelas televisões. Muito bem, vamos tem o que avançar. merece. Vamos avançar com mais pormenores que foram divulgados também com a sentença que a CMTV mostrou em primeira mão. O Benfica gastou milhares de euros a tentar minimizar os efeitos da divulgação dos e-mails depois de ter sido tornada pública a correspondência eletrónica do clube. Os encarnados gastaram milhares de euros, sobretudo a tentar reforçar os sistemas de segurança informática. Foram 784 mil euros que o Benfica gastou a tentar minimizar estes efeitos da divulgação dos e-mails por parte do Futebol Clube do Porto. A informação está na sentença que condenou o Clube da Invicta ao pagamento de 2 milhões de euros aos encarnados. José Capristano, pergunto, tendo em conta também estes gastos do Benfica, se a sentença de 2 milhões de euros parece-lhe assim, enquanto o benfiquista, uma sentença ajustada? Eu não faço, se o juiz entendeu que eram 2 milhões e acho que ainda há mais qualquer coisa que o Benfica a receber, quem sou eu para estar a dizer se é mais, se devia ser mais, se devia ser menos. Mas deixa-me só dizer em relação ao Fernando Mendes que o Benfica nunca teve centrais, só o Porto é que teve. O Luizão não foi um bom central. Não é isso que eu estou a dizer. O que é que o senhor disse então? Diga lá o que é que o senhor disse. O que eu disse é, há muitos anos para cá... O Porto tem melhores centrais que o Benfica. Não disse isso, tem uma facilidade. Eu disse que tem, mas não disse que tem melhores. Disse tem uma facilidade em contratar centrais de qualidade. O Luizão não tem qualidade. Não, estamos a falar de um. O Jardel não tem qualidade. Mas o Jardel estava no Olhanense. A gente estamos a falar dos jogadores que vieram de fora. A nível de brasileiros. É mentira. Vocês compram os centrais atrás dos centrais, andam a jogar com os da casa e muito bem. É os Lemás, é os... Quantos centrais é que o Benfica tirando? Luizão e Jardel, que estava cá e o Luizão já veio há 20 anos. A partir daí, quem é que tem? Teve o David Luiz? Portanto, estás a dizer que o scouting do Futebol Clube do Porto... Eu não estou a dizer que o scouting do Futebol Clube do Porto é melhor ou não é melhor. O que eu estou a dizer é que o Porto... O que eu acabo a dizer, é isso que eu lhe queria dizer. O Porto, há uns anos para cá, seja pontas de lança, seja centrais, principalmente ou brasileiros, ou argentinos, ou colombianos, o Porto é uma máquina a trazer jogadores desses para aqui. Nos últimos 6 anos o Porto ganhou 6 campeonatos. Não venha com isto, não estava a ser com os campeonatos. Mas é objetivo, o Porto tem melhores pontas de lança, o Porto tem melhores defesas centrais. E eu respondo. Por isso é que o Porto tem que ficar... Então faça assim, exatamente. Meta para trás. Desculpa lá. Vamos saber o que a gente agora... Para mim estava a dizer... Agora é os 6. É facilidade. É facilidade que eles têm a arranjar isso. Depois eu falo, de outra maneira não sei. Quando eu estou em minha casa e vocês estão aqui... Sim, é a Luizão e o Jardel. Ok, pronto. Digam o que quiser. Está a buscar os últimos 6. Como se os últimos 6 seja o representativo de um universo de 20, 30, 40 anos. O Fernando falou... Não falou de 6 anos. Disse isso. Não falou de 6 anos. Ele disse, não vamos dar muito para trás. Recentemente, foi o que o senhor disse ou não? Eu não disse vamos andar. De há uns anos para cá. Há uns anos para cá. Não, desculpa. Até mencionei Ricardo, Aldair e
Moça. A partir daí o Porto dá de goleada ao Benfica Central. Não tenho a mínima dúvida. Agora você vem colisão. Não, foi buscar os 6 anos. Quando colisão, foi buscar os 6 anos. Jogadores, mas quais foram os meus centrais do país? Não pode ser há 10 anos, pode ser há 20. Ou não pode? Mas era isso que eu estava a lhe dizer, não é nada. Mas isso que eu estava a lhe dizer. O Humberto Coelho não foi o canto central, o Rui Rodrigues não foi o canto central, o Moza não foi o Ricardo Gomes também não foi. Estavam 4. Então, mas o que é que eu estava a lhe dizer? Mas foi há 20 anos. Pelo amor de Deus. Então eu estava a dizer a partir de Ricardo, Moza e Aldair, a hegemonia do futebol português, Futebol Clube do Porto, e foi, como você sabe, a qualidade, é isso que eu estava a lhe dizer. E você não está a entender. A partir daí, até uma certa e determinada altura, o Porto dava de goleada em pontas de lança e centrais. Portanto, você vê que não ganhava ninguém. Mas também a arbitragem dava goleada. As arbitragens aí, Estão lá com as arbitragens. Cuidado com os mares, espera ainda. Agora vem com a Voltando a este tema do investimento que o Benfica teve de fazer para se defender, entre aspas, destes ataques informáticos de que foi alvo e e-mails que chegaram à posse do Futebol Clube do Porto, parece-lhe que deve haver também uma indemnização extra, neste caso, tendo em conta este valor que o Benfica teve de despender? Eu devo dizer com muita humildade que eu respeito perenemente a justiça em Portugal. E, portanto, se o meritíssimo juiz entendeu condenar o Porto em 2 milhões, não sei o que vou dizer assim, mas devia ter sido 4 ou 5. O Benfica até pediu 17, ou 18, ou 16, já não sei. Portanto, se o senhor doutor juiz entendeu que eram 2, só 2. E quem sou eu agora? Não, devia ser 4. Não, eu respeito veneradamente a decisão do Tribunal. O Tribunal decidiu 2 milhões, é 2 milhões. Jorge, a ti estes 2 milhões... Também não fechou a porta para fazer ser mais qualquer coisa. Estes 2 milhões que o Futebol Clube do Porto foi obrigado a pagar ao Benfica constituem uma derrota para o Futebol Clube do Porto? Eu acho que neste processo todo acho que há vitórias e derrotas de ambos os clubes. Para quem queria 17 só é 2, para quem queria que Pinto da Costa, etc, também fossem condenados, não foram. Tudo isto, e o Porto também tem, por ser condenado também tem. Portanto, tudo aqui, eu acho que há aqui derrotas e vitórias de todos. Ninguém pode, digamos, se augurar realmente de vitória, porque estamos a falar só de algo que foi feito, que foi a verdade. Disseste que ambos venceram e perderam. Claro, neste caso, o Porto perdeu. Em que é que o Porto ganhou? O Porto ganhou em Pinto da Costa e os seus assessores não serem, por exemplo, terem sido ilibados, ganharam nesse aspecto, em realmente não ser 17 milhões, acho que também, e a veracidade, e ganhou em tornar de uma vez para todas, se em muitas cabeças havia dúvida, de que os meios são efetivamente todos verdadeiros. E essa é para ti a derrota do Benfica? Não, sem dúvida, é lógico. Agora, a mim sempre me disseram que realmente quem diz a verdade não merece castigo. Não é? Há um ditado que acha que quem diz a verdade não se merece castigo. Mas parece-me que a dizer a verdade há uma penalização. Se houver essa penalização, que tenha esse preço a pagar. Eu acho justo um preço que seja pago. Se tiver que ser pago por dizer-se a verdade, eu acho que deve ser pago. Justamente, e que cada sócio dê €1, se calhar, para ajudar a pagar a multa que se tiver que se fazer. Agora, é preciso aqui, porque estamos a falar de uma condenação cível. Ainda bem, não vai é? ser. Não, estamos a falar do conteúdo. O conteúdo é que é muito mais importante. E o conteúdo está no outro lado. E isso é uma situação criminal. E quando chegar a essa fase de processo criminal, achas que o Benfica aí vai ser condenado, tendo em conta o conteúdo dos e-mails? Eu aí já não concordo gostava de concordar com o Sr. Capistrano nesse aspecto, em relação à nossa justiça. Gostava muito de concordar, mas acho que a nossa justiça hoje em dia é cega para muita gente e para outros não é. Nós temos visto, em termos políticos, os casos de amnésia que estão a ter N ex-membros do governo, N casos de amnésia, etc. Eu gostava que essa justiça, quando chegasse a essa altura, fosse justa, fosse para que lado fosse. Muito bem, já voltaremos a este caso dos e-mails. José Capistrano, já voltaremos a este caso com mais detalhes sobre esta sentença e também vamos olhar para o mercado de transferências, isto porque o futuro de João Félix pode ficar definido nas próximas horas. Todos os detalhes a seguir a uma curta pausa nesta Liga de Ouro.